Fala minha rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Dicasbet. Meu nome é Ítalo e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui os melhores palpites e análises para os jogos deste sábado, dia 18/10. Se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aí para fortalecer aqui o nosso trabalho de Dicasbet, beleza, rapaziada? Data FIFA já acabou aí, retornando os jogos aí, consequentemente a gente vai botando aqui as análises, beleza, rapaziada? Separei alguns jogos aqui. Primeiro jogo de Premier League, primeiro jogo aqui que eu selecionei da lista, Nottingham Forest e Chelsea. Esse jogo aqui, eu vejo o Chelsea com leve favoritismo para jogar fora de casa, né? A equipe do Chelsea tem uma tendência até de vencer esse jogo. Eu selecionei aqui Chelsea empate para uma duplinha aí, alguma tripla, alguma combinada que você queira fazer. Só não bota vitória seca antes do jogo, porque o Chelsea vem sofrendo gol com frequência, né? E um time que vem sofrendo gol com sequência, você apostar na vitória seca assim, só aqueles times geralmente que marcam 2, 3 gols por jogo, como é o Bayern de Munique, por exemplo. Mas a equipe do Chelsea aqui vem oscilando defensivamente, né? Nas últimas 10 partidas fora de casa, também a equipe balançou a rede em 100% aí desses jogos fora de casa. Então, um poder de fogo aí do Chelsea a gente também pode confiar, né? Só que o Chelsea sofreu gol nos últimos 6 jogos seguidos, né? Só que o Nottingham Forest está pior, pior fase, né? Dos últimos 10 jogos em casa só ganhou uma partida. Então, a gente tem aqui a equipe do Chelsea aí com tendência aí de pelo menos não perder esse jogo, né? A equipe do Chelsea, dos últimos 3 confrontos diretos contra o Nottingham Forest, marcou gol e não perdeu nenhum dos últimos 3 confrontos diretos, né? Contra a equipe do Nottingham. A classificação, o Chelsea almeja, né? Chegar ali nos top 5. Então, a vitória aqui é de extrema importância. Acredito que a equipe vai jogar bem ofensiva essa partida. Também tem tendência para gols, né? Tendo em vista que eu falei para vocês que o Chelsea vem sofrendo gol com frequência também. Sai atrás do placar. Se você quiser deixar para individual, dupla chance do Chelsea ao vivo, pode mais alto. Pode ter mais valor, né? Se você quiser operar somente na dupla chance do Chelsea sem nenhum outro jogo. Mas acredito que o Chelsea empate seja uma ótima opção para alguma combinada aí que você queira fazer, né? Acredito que o Chelsea empate com mais de um gol e meio pode até ser tranquilo bater nesse jogo, que o Chelsea marcou gols nos últimos 10 jogos fora de casa e o Nottingham sofreu gols nos últimos 10 jogos, sendo 9 aí, batendo acima de um gol e meio. Então acredito que o Chelsea não perca esse jogo, que o jogo também tem uma tendência para pelo menos 2 ou mais gols nessa partida, beleza? Próximo jogo aqui da lista que eu selecionei, Manchester City e Everton, né? Selecionei aqui a vitória do Manchester City. A equipe do Manchester City contra o Everton, que tem um ótimo retrospecto, né, no confronto direto. Para você ter uma ideia, os últimos 16 confrontos diretos, o Manchester City ganhou 14 do Everton, né? E a equipe do City aí já está começando a ganhar forma, né? A equipe está jogando bem, esses jogos mais recentes aí. Acredito que vença aí se o jogo em casa. O Everton aí que vem de 4 jogos sofrendo gol, né? E a equipe do City, os últimos 8 jogos, foi o primeiro a marcar gol na partida. E das últimas 5 partidas do City, em 4 venceu logo no primeiro tempo, né? Então acredito que a equipe do City vença com tranquilidade a equipe do Everton. No confronto direto, o Manchester City também marcou gol nos últimos 17 confrontos contra o Everton, né? Então aqui dificilmente o Manchester City vai ficar esse jogo sem balançar as redes, né? O Manchester City aí que almeja chegar aí no top 4 aí, né? Tá em quinto colocado nesse exato momento. Então a vitória aqui é de extrema importância nesse momento. O Everton que começou bem, né? No início da Premier League, mas já começou a voltar ao seu normal, né? Nos últimos 10 jogos fora de casa, o Everton sofreu gol em 90% aí desses jogos. Dos últimos 10 jogos do City em casa, em 80% desses jogos, o City marcou pelo menos 2 ou mais gols nesses jogos. Então acredito aqui numa vitória da equipe do Manchester City, beleza? O próximo jogo da lista é Fulham contra a equipe do Arsenal, né? O Arsenal é favorito para essa partida, líder da competição. A equipe do Arsenal aí vai enfrentar o Fulham, que vem de 2 derrotas seguidas aí, né? E como eu sempre falo aqui no canal para vocês, né? A equipe do Arsenal dificilmente perde um jogo de Premier League. Dos últimos 35 jogos de Premier League, o Arsenal só perdeu 3 da temporada passada para cá, para você ver a sequência absurda que Mikel Arteta vem fazendo aí no comando dos Gunners, né? E contra o Fulham também, né, rapaziada? Os últimos 14 confrontos direto, o Arsenal só perdeu apenas um pro Fulham. Então acredito que esse jogo aí o Arsenal seja vencedor, porque o Fulham já vem oscilando, né? Perdeu os últimos 2 jogos consecutivos. E a equipe do Arsenal quer se manter cada vez mais na liderança do campeonato, né? E não pode vacilar, porque logo atrás dele vem Liverpool aí. Então a equipe não pode vacilar. Os últimos 10 jogos que o do Fulham e do Arsenal, né?
Os destaques aqui vai para a defesa do Fulham, que vem sofrendo 3 ou mais gols nos últimos 2 jogos aí, né? A equipe vem aí sofrendo vários gols nos jogos mais recentes. E a equipe do Arsenal, eu falei para vocês, né? Não perde, dificilmente perde jogo de Premier League. Marcou pelo menos 2 gols ou mais nos últimos 4 jogos. Então a equipe dificilmente vai ficar um jogo sem marcar pelo menos um golzinho, né? Então acredito numa vitória seca aqui da equipe do Arsenal. Se você quiser levar para ao vivo aqui, tentar pegar alguma coisa a favor do Arsenal com odd mais alta, né? Se você quiser pegar individual, né? Só o Arsenal. Arsenal vitória do Arsenal ao vivo com odd mais valorizado. Se o Arsenal sair atrás do placar, dupla chance sempre na Premier League, porque eu falei para vocês, nos últimos 35 jogos, o Arsenal só perdeu 3 de Premier League. Então, a grande maioria que ele sair atrás do placar vai ter muito valor você operar a favor da equipe do Arsenal na partida, beleza? Agora aqui, vamos para a La Liga, né? Barcelona e Girona, né? Barcelona favorito, jogando em casa, a cotação está um pouco baixa, porque vai enfrentar um Girona que está em péssima fase, né, rapaziada? No campeonato. E o Barcelona aí, contra o Girona, vem se dando bem, né? Nos últimos 4 jogos contra o Girona, o Barcelona marcou pelo menos 2 gols em todos esses confrontos, beleza? A equipe do Barcelona aí, que vem oscilando, né? Os últimos jogos aí, né? Mas vai enfrentar a equipe muito pior agora, que é o Girona, né, rapaziada? Fora de casa, a equipe do Girona não vence há 4 jogos. E a equipe do Barcelona aí, dentro de casa aí, só perdeu aí do PSG, né? Pela Liga dos Campeões. Porém, de resto aí, vinha de 4 vitórias seguidas aí, marcando pelo menos 2 ou mais gols em todos eles. E acredito que o Barcelona aí, pela necessidade de vitória, é uma resposta urgente aí, né? A equipe do Barcelona vence esse jogo com mais de 1,5 gol, né? A equipe do Barcelona que tomou uma goleada fora de casa no último jogo, né? Contra o Sevilha. Mas essa partida aqui, a equipe joga em casa, né? E tem que dar uma resposta urgente. Até porque o Real Madrid tá na liderança aí com 2 pontos na sua frente. Então, uma vitória aqui é de extrema importância aqui pro Barcelona. O Girona, dos últimos 10 jogos, só ganhou 2 partidas. Sofreu gol em 90% desses jogos, né, rapaziada? E fora de casa também não vence 5 jogos fora de casa. Então, apesar de o Barcelona vir oscilando nos últimos 2 jogos, 2 derrotas, vai enfrentar uma equipe bem pior que é o Girona e também está em péssima fase. O Barcelona nos últimos 10 jogos em casa marcou pelo menos 2 gols em 80% aí desses jogos. Então acredito que o Barcelona vença com mais de 1,5 gol nessa partida aí. Rafinha está de fora, né? Eu acho que não volta para esse jogo. E Lamine Yamal pode até voltar para esse jogo, né? Eu não tenho certeza ainda. Por isso que é bom checar as notícias aí mais recentes para ter certeza do esquadrão, né, da equipe, a formação inicial. Vila Real e Betis. Aqui acredito num mercado acima de 1,5 gol. Confronto direto entre essas duas equipes geralmente sai muito gol. Para você ter uma ideia, Vila Real, nos últimos jogos que jogou contra o Betis, sofreu gol nos últimos 6, né? Confronto direto. E o mercado acima de 2,5 bateu em 4 nos últimos 5 vezes que os dois jogou um contra o outro, né? E o ambas marcas bateu nos 5. Então acredito que esse jogo aqui tem uma tendência boa para o mercado acima de 1,5 gol. Tanto no ao vivo quanto no pré, se você quiser colocar alguma combinada, né? Outro jogo, né? Os últimos 8 jogos do Betis, de um modo geral, 6 bateu ambas marcas. Os últimos 5 jogos do Vila Real, 4 bateu ambas marcas. Então não precisa dizer aqui, né, que é um jogo com tendência muito boa para gol, tendo em vista que você pode ver aqui, ó, 63% de chance de bater o mercado de ambas equipes marcam e 85% de chance de bater o acima de 1,5 gol. Atlético de Madrid e Osasuna, né? Aqui é o confronto que eu gosto da vitória do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que se dá bem contra o Osasuna, né? Nos confrontos diretos. Dos últimos 8 confrontos diretos, o Atlético de Madrid marcou primeiro que o Osasuna em 6 dessas partidas, né? Então acredito que essa tendência pode permanecer aí. Se a gente pegar os últimos 9 jogos entre Atlético de Madrid e Osasuna dentro de casa, o Atlético de Madrid ganhou 8 deles, né? Então os últimos 9, o Atlético de Madrid só não ganhou uma vez do Osasuna, né? Então o Atlético de Madrid está em ótima fase na La Liga, 7 jogos invictos aí, não perde para ninguém, a 7 jogos, né? Então acredito que essa tendência aí tenha a se permanecer, tendo em vista que o Atlético de Madrid está em quinto colocado, a equipe deseja aí subir cada vez mais aí para entrar no G4 aí da La Liga. E o Osasuna aí é uma equipe que sempre fica ali no meio de tabela, né? Então acredito que o Atlético de Madrid se dê bem nessa partida, joga em casa. A equipe do Osasuna fora de casa oscila bastante. Pra você ter uma ideia, o Osasuna nos últimos 10 jogos fora de casa sofreu gol em todos, só venceu uma partida fora de casa. Então a gente vê aí dentro de casa o Atlético de Madrid ganhou os últimos 5 jogos seguidos. Os últimos 10 jogos em casa ganhou 90% deles, então
O Atlético de Madrid aí, tendência altíssima de ganhar esse jogo contra o Sassuolo. Agora vamos pular aqui para o campeonato italiano. Roma e Inter de Milão, né? Esse confronto aqui que é um pouco mais equilibrado. Nos confrontos diretos, a Inter de Milão vem saindo na frente do placar do que a Roma, né? Das últimas 10 vezes que Roma jogou contra a Inter de Milão marcou o primeiro gol no jogo em 90% aí desses últimos 10 jogos, né? E a Inter de Milão, os últimos 6 jogos, ganhou 5 logo no primeiro tempo e foi o primeiro a marcar também em 5 dos últimos 6 jogos, né? A Inter de Milão, para mim, é a melhor equipe do que a Roma, apesar da Roma ter começado melhor o campeonato italiano, né? Mas acredito que a Roma é sempre fogo de palha, né, rapaziada? Todo ano que a equipe começa bem, nunca termina bem. É impressionante essa equipe. É estilo Tottenham. Começou bem, desconfie. Meio do campeonato para lá, a equipe vai voltar a ser o que era antes, né? A Inter de Milão, os últimos 4 jogos que jogou contra a Roma, lá na casa da Roma, ganhou os 4, né? Então a gente vê aqui que a Inter de Milão é osso duro de roer quando a Roma enfrenta eles. Então eu selecionei aqui Inter o empate para uma duplinha ao vivo. Se a Inter de Milão tiver saído atrás do placar, buscar fora o empate com odd meio mais alto, acredito que tenha bastante valor também, né? Torino e Nápoles, né? Torino e Nápoles a Nápoles vai enfrentar. O Torino vai enfrentar o líder do campeonato, né? A equipe da Nápoles tá muito bem. Kevin De Bruyne e companhia, né? Então acredito aqui que o dupla chance também bata com tranquilidade aqui. A Nápoles, que os últimos 10 jogos marcou gol em 90% desses jogos, só perdeu 2. O Torino é uma equipe chata, né? De sair gols. Tanto que os últimos 10 jogos do Torino, apenas 3 bateu o mercado de ambas as equipes marcam, né? Então é uma equipe muito imprevisível em questão de mercado de gol. No confronto direto, o Napoli não perde há 3 jogos do Torino. E um ponto aqui que chama a atenção é que dos últimos 9 confrontos diretos entre Napoli e Torino, a Napoli marcou o primeiro gol em 8 deles, né? Então acredito que a Napoli aqui, pelo elenco, pelo aproveitamento no italiano e pelo histórico do confronto direto, acredito que a Napoli não perca esse jogo aqui. Napoli empate, acredito que bata com tranquilidade. Aqui agora vamos para o campeonato alemão, né? Bayern de Munique e Borussia Dortmund é um confronto que geralmente tem histórico de sair muitos gols, né? A equipe do Bayern de Munique começou acabando com tudo essa temporada aí de campeonato alemão, né? Aqui é líder contra vice-líder, né? As duas melhores equipes vão se enfrentar nessa rodada. Bayern de Munique favorito, né? Bayern de Munique é favorito contra qualquer outra equipe da Alemanha, né? Não tem nem o que dizer, né? O Bayern de Munique aí vem de 13 jogos consecutivos vencendo a partida, né? Os últimos 10 jogos do Bayern de Munique ganhou tudo no primeiro tempo. Os últimos 10 jogos bateu acima de 2,5, né? Então é um confronto direto que também bate muito acima de 2,5. Os últimos 10 jogos entre Bayern e Dortmund, 8 bateu o acima de 2,5 com ambas equipes marcando. Então é um confronto aí que tem tendência aí pro Bayern vencer por 2-1, 3-1, 3-2. É sempre placar assim, né? Sai muitos gols na grande maioria dos jogos. Se você não quiser pegar a vitória do Bayern ao vivo, pode trabalhar mercado de gols aqui, que tem uma tendência muito grande, né? Para gol no primeiro tempo, etc. Mas se eu for trabalhar aqui como time principal, eu ficaria com a vitória do Bayern de Munique, né? A equipe que vem de 3 vitórias seguidas, a melhor equipe da competição, melhor elenco, né? Apesar de enfrentar a equipe do Dortmund, que é uma equipe parelha, né? Mas acredito que uma vitória no ao vivo teria mais valor, né? Porque nesse momento tá pagando 1,33. Então, esse placar aqui, essa odd aqui, acredito que não tenha valor, né? Porque é o líder contra o vice-líder. Então, não vejo lógica pagar 1,33. A não ser que quando é um Bayern de Munique contra um Heidenheim fora de casa, estiver pagando essa odd, aí dá pra gente botar assim numa dupla. Mas aqui, eu prefiro levar para o vivo, quem sabe pegar uma odd mais valorizada. Mainz e Bayern de Munique. Aqui eu selecionei o mais de 1,5 gol. Observe que tem uma probabilidade de 63%. O mercado de ambas as equipes marcam, né? A equipe do Mainz boa de gols e o Bayer Leverkusen também, né? E no confronto direto a mesma coisa, né? As últimas 7 vezes que o Leverkusen jogou contra o Mainz, 6 bateu acima de 2,5 gols, né? Os jogos mais recentes do Leverkusen vem fazendo e sofrendo gol com frequência, né? Nos últimos 9 jogos do Leverkusen, 8 bateu o mercado de ambas marcas. O Leverkusen também não perde a 8 jogos, então acredito que pode bater o Leverkusen com empate, com mais de 1,5 gol. Nessa partida acredito que seja uma boa opção, né? Leipzig e Hamburgo, né? Uma equipe que subiu da segunda divisão e agora está aqui na primeira divisão, né? A equipe do Leipzig no confronto direto nem vou citar aqui, porque faz muito tempo que as duas equipes se enfrentaram, né?
mas o aproveitamento do Leipzig vem chamando a atenção, né? Nos últimos 5 jogos do Leipzig, 4 eles ganharam logo no primeiro tempo, né? E se a gente pegar os jogos em casa, essa estatística só melhora, né, rapaziada? Se a gente pegar os últimos 10 jogos do Leipzig em casa, 8 eles ganharam logo no primeiro tempo. Então a equipe aí que está tendo iniciativa aí, né? Fazendo o primeiro gol do que seus adversários recentemente. Então acredito que pelo fato de jogar em casa, a equipe do Leipzig vence esse jogo, né? Terceira colocada aí. E o Leipzig vem para esse jogo aí babando, né? Porque o Borussia Dortmund está em segundo. Vai enfrentar o Bayern, então o Leipzig aí tem uma necessidade de vitória muito alta aí para pegar aí pelo menos esse segundo lugar, né? Então acredito que uma vitória do Leipzig aí seja de excelente opção. Mercado de gol também aqui é chovendo molhado, né? 77% de chance de bater o mercado acima de 2,5, porque são as duas equipes bem ofensivas, né? Quase todos os jogos do campeonato alemão vai ter probabilidade acima de 1,5, né, rapaziada? Eu vou encurtar aqui. Esses 3 jogos aqui tem probabilidade acima de 1,5. Vocês podem ver aqui que a estatística aqui tem tendência de ambas marcam aqui. Nesses jogos, consequentemente, tem uma tendência também de bater o mercado de acima de 2,5, né? Aqui agora para o campeonato francês aqui, separei um jogo aqui, Nice-Lyon também tem uma tendência aqui de bater o mercado acima de 1,5. Esse jogo que acontece ao meio-dia, né, rapaziada? Os últimos 10 jogos, o Lyon marcou gol em todos eles. E o Nice, dos últimos 10 jogos, marcou gol em 80% deles, né? Sofrendo gol em 90%. Dos últimos 10 jogos do Nice, 7 bateu o mercado de ambas marcam, né? Então chama atenção sempre uma equipe que faz gol e sofre, né? Então é o mercado que tem tendência para o mercado de gol, né? Se a gente pegar os últimos 5 jogos do Nice, 4 bateu acima de 2,5. Então aqui é levar para o vivo também, se você for acompanhar esse jogo, né? Porque tem muitos jogos também, não dá pra gente acompanhar tudo, né, rapaziada? Marselha e Le Havre, né? Aqui a tendência à vitória do Olympique de Marselha. O Marselha aqui no confronto direto acaba se dando bem contra a equipe do Le Havre, né? São 4 vitórias seguidas no confronto direto. E recentemente também a equipe do Marselha é superior à equipe do Le Havre, né? Tanto que o Marselha tá no segundo colocado, né? E o Le Havre tá lá em 14º. Então não tem nem comparação, o Marselha é favorito para esse jogo aqui. Galatasaray empate anula pelo campeonato turco, né? Galatasaray é soberano lá na Turquia e Besiktas está em ótima fase para vencer essa equipe aqui fora de casa. Aqui selecionei alguns jogos alternativos, né? União Saint-Gilloise lá na Bélgica, favorito, Dinamo de Zagreb, Slavia Praga. Al Nassr, time de CR7, para quem quiser buscar gol do CR7 aqui, pode ser uma ótima opção também. Sempre ele tá marcando aí, né? E aqui alguns jogos do México também, como jogos alternativos, beleza, rapaziada? Então são esses aí. Se você quiser o bilhete pronto, entra no Telegram, porque eu vou soltar lá o bilhete pronto para este sabadão, beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado até aqui. Até o próximo vídeo, valeu, falou!